O futebol brasileiro acabou de sofrer o maior insulto de sua história recente e o culpado tem um nome internacional. O empate por 1-1 entre Brasil e Marrocos não foi um acidente de percurso, mas sim o resultado de uma sequência de decisões inexplicáveis. Se você pensa que este resultado foi normal, você não entendeu a gravidade do que aconteceu no campo. O técnico Carlo Ancelotti destruiu a identidade da nossa seleção em apenas 90 minutos. Nós fomos salvos de uma derrota histórica por um único lampejo individual, mas a verdade estrutural é assustadora. O torcedor brasileiro, acostumado com a soberania técnica e a imponência tática, foi obrigado a assistir a um espetáculo de pura desorganização, onde uma das camisas mais pesadas do planeta parecia um amontoado de peças perdidas. O sentimento que domina os bastidores da CBF e as arquibancadas é de profunda indignação. Não podemos normalizar o declínio do futebol que inventou a arte com os pés. Neste vídeo, eu vou apresentar os 7 motivos exatos que provam como a comissão técnica cometeu erros amadores. Fique até o final, pois o último motivo revela uma escolha que revoltou todo o planeta do futebol e deixou a imprensa mundial em estado de choque. O primeiro grande erro foi a escalação de um meio-campo sem nenhuma velocidade de transição. Casemiro foi posicionado de uma maneira que o deixou completamente isolado na marcação, sobrecarregado com a responsabilidade de cobrir buracos imensos que surgiam a cada ataque adversário. O futebol moderno exige recomposição rápida, pressão alta e uma compactação milimétrica entre os setores. O que nós vimos em campo foi um jogador lento, cansado e facilmente superado pela intensidade e jovialidade dos jogadores do Marrocos, que pareciam correr o dobro dos nossos atletas. A imprensa internacional classificou essa atuação como desastrosa por um motivo claro. A dinâmica da nossa transição ofensiva foi sepultada por esse ritmo burocrático e sem criatividade. Não é possível competir em nível mundial com um meio-campo que não consegue correr atrás da bola e que assiste passivamente ao adversário ditar o ritmo do confronto. A insistência cega em nomes pelo passado glorioso e não pelo momento presente destruiu a nossa capacidade de criar jogadas desde o campo de defesa, asfixiando os nossos armadores e isolando completamente o setor ofensivo em um deserto de ideias. O segundo motivo é uma das maiores improvisações erradas dos últimos anos, um verdadeiro crime contra a lógica dos posicionamentos defensivos. Colocar o zagueiro Ibañez para atuar de forma improvisada na lateral direita foi um erro tático elementar e injustificável. O Marrocos, dotado de analistas de desempenho atentos, percebeu essa fraqueza evidente nos primeiros minutos de jogo e concentrou todos os seus ataques e jogadas em velocidade exatamente naquele setor vulnerável. O resultado foi um espaço aberto constante na nossa linha defensiva, uma verdadeira avenida para os pontas adversários explorarem à vontade. O gol do adversário nasceu exatamente de uma falha grotesca de posicionamento naquele lado, onde a falta de cacuete de lateral ficou totalmente exposta. Um treinador com tanta experiência internacional, multicampeão na Europa, não pode cometer o erro de desestruturar uma linha defensiva inteira em uma partida de tamanha importância. Essa decisão comprometeu não apenas o sistema de marcação, mas também anulou qualquer possibilidade de apoio ofensivo pela ala direita, engessando o time de uma forma poucas vezes vista. O terceiro motivo está na manutenção teimosa de jogadores que não entregam produtividade em campo e arrastam o desempenho coletivo para baixo. Rafinha teve uma atuação completamente apagada na ponta direita, mostrando uma desconexão preocupante com o restante do elenco. Ele errou absolutamente todas as jogadas individuais que tentou, demonstrando falta de confiança e uma previsibilidade irritante nos movimentos. O futebol brasileiro sempre foi conhecido mundialmente pela capacidade de improvisar, driblar e quebrar linhas de defesa com genialidade. No entanto, o nosso lado direito do ataque foi totalmente nulo e estéril durante toda a partida. O jogador não conseguiu criar uma única oportunidade de perigo real, perdeu posses de bola cruciais que geraram contra-ataques perigosos e travou completamente o fluxo tático da equipe.
A insistência do treinador em mantê-lo em campo por tanto tempo, mesmo diante de um cenário de total ineficiência, é um mistério profundo que ninguém na crônica esportiva consegue explicar de forma lógica ou coerente. O quarto motivo é um argumento contundente que gerou revolta e ironia em toda a Europa. A escolha de Igor Thiago para iniciar a partida como o centroavante titular é uma ofensa direta à história e à mística da nossa camisa 9. O Brasil é o país que já teve monstros sagrados como Ronaldo Fenômeno e Romário utilizando essa mesma camisa, impondo terror psicológico nos defensores adversários apenas ao pisarem no gramado. Ver um atacante perder um gol inacreditável dentro da pequena área, sem goleiro, mostra de forma dolorosa que o nível atual de seleção está muito abaixo do padrão histórico exigido. A imprensa da Espanha destacou com manchetes pesadas que essa escolha foi uma verdadeira blasfêmia futebolística. Nós perdemos a presença de área assustadora, o faro de gol implacável e o respeito imediato dos adversários por colocar um jogador que claramente não possui o estofo e o nível técnico necessários para representar a seleção em uma Copa do Mundo. A camisa 9 do Brasil exige excelência, não experimentos mal-sucedidos em jogos de alto calão. O quinto motivo destrói por completo o argumento defensivo de que este time possui alguma organização tática ou padrão de jogo minimamente treinado. O coletivo do Brasil foi extremamente pobre, previsível e apático durante os 90 minutos de partida. Não existiam triangulações pelos lados do campo, não existiam jogadas ensaiadas em cobranças de falta ou escanteio e não existia qualquer tipo de compactação inteligível entre as linhas de defesa, meio e ataque. O time dependeu exclusivamente do talento individual e do improviso isolado de suas peças para tentar criar alguma coisa. Se o futebol coletivo não funciona, a culpa é inteiramente e sem ressalvas da comissão técnica, que falhou em desenhar um modelo funcional. O Marrocos apresentou um modelo de jogo muito mais organizado, agressivo e moderno do que o Brasil, demonstrando um plano de jogo claro e uma sincronia perfeita entre seus atletas, mesmo possuindo peças individuais com menor valor de mercado. A organização tática deles humilhou a nossa completa falta de rumo coletivo. O sexto motivo é o fato alarmante de que este empate horroroso esconde a pior e mais perigosa realidade possível para o futuro do nosso futebol. Nós somos completamente dependentes da genialidade de Vinícius Júnior. Ele foi o grande e único salvador da noite, tirando um coelho da cartola com um gol espetacular e indefensável de fora da área. A bola atingiu a velocidade incrível de 114 km por hora, um verdadeiro petardo que estufou as redes e evitou o pior. Esse gol foi um ato isolado de pura genialidade, uma jogada individual construída no desespero. Sem esse chute perfeito e milagroso, o Brasil teria estreado com uma derrota vergonhosa e incontestável diante do mundo. O erro crasso de Carlo Ancelotti é construir um ecossistema falido onde o principal jogador do time precisa carregar o piano nas costas e resolver tudo sozinho, sem nenhuma estrutura coletiva, sem ultrapassagens e sem tabelas para apoiá-lo. Essa sobrecarga em cima de um único atleta é uma estratégia fadada ao fracasso em competições de tiro curto. O sétimo e mais grave motivo, que beira a insensatez, é o fato inacreditável de que Endrick passou os 90 minutos inteiros assistindo ao jogo no banco de reservas. Isso é um erro estratégico e humano imperdoável para qualquer técnico de elite. Enquanto o ataque titular falhava consecutivamente, demonstrando uma apatia assustadora e errando fundamentos básicos, a maior promessa do futebol mundial, o jogador mais caçado e temido pelas defesas europeias, foi completamente ignorada. Carlo Ancelotti preferiu realizar substituições burocráticas que alteraram o esquema tático para pior, colocando outros jogadores improvisados e fora de ritmo no comando do ataque, mas não colocou o jovem talento em campo para incendiar a partida. Essa decisão bizarra gerou a teoria imediata na imprensa internacional de que existe um problema de ego ou um atrito pessoal do treinador com o jogador.
Não colocar Endrick em um jogo completamente travado, truncado e que necessitava de poder de explosão contra o Marrocos é um desperdício de talento revoltante que beira o completo absurdo e a pura teimosia corporativa. A grande verdade por trás de todos esses episódios lamentáveis é que o nosso sonho dourado do título mundial está correndo um risco real e iminente se nada mudar de forma drástica e imediata nas estruturas de comando da seleção brasileira. Nós temos, sem sombra de dúvidas, alguns dos melhores jogadores do planeta atuando nas principais ligas do mundo, mas temos escolhas táticas arcaicas que parecem completamente ultrapassadas e desconectadas da velocidade do futebol moderno. Este empate contra o Marrocos não foi apenas um tropeço comum, foi um aviso urgente, um sinal de alerta piscando em vermelho para todo o país. A apatia tática apresentada em campo sinaliza que o caminho escolhido até aqui está incorreto e perigoso. Agora, diante de todos esses fatos incontestáveis, eu quero saber a sua opinião sincera e sem filtros sobre o futuro da nossa seleção. Escreva nos comentários abaixo. Carlo Ancelotti errou feio na estratégia e na leitura de jogo, ou os jogadores em campo são os verdadeiros culpados por esse futebol vergonhoso? Se você concorda que Endrick nunca, sob hipótese alguma, poderia ter ficado os 90 minutos no banco de reservas assistindo a esse fiasco, curta este vídeo e compartilhe com os seus amigos nas redes sociais. Nós precisamos fazer esta cobrança pesada chegar com força até a comissão técnica. Deixe a sua voz registrada e escreva a sua resposta agora mesmo nos comentários.